Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo, então, né? Números capítulo 25 ao capítulo 27. O povo acampado em Sitim agora começa a prostituir com as mulheres moabitas. Olha só a armadilha. Colocaram mulheres seminuas em volta do acampamento, né? E os homens começaram a fundir com aquelas mulheres. O santo com o profano. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 em diante. Diz que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Esse pecado, ele é um pecado para a morte gravíssimo. Está dentro da igreja, nas equipes de louvor, junto com ministros de louvor, com pastores, prostituindo com membros de igreja, tendo relacionamento íntimo fora do casamento, pessoas amaziadas, o espírito de sensualidade nas mulheres dentro das igrejas. Esse é o espírito de Moabe, é o espírito que atacou Israel, o povo que atacou Israel com a prostituição. Já que não podia amaldiçoar, então nós vamos fundir neles, porque aí Deus vai embora deles. Essa é a tática, colocar o mundo para dentro de você, colocar o espírito de Moabe, a sensualidade, a pornografia, né, dentro de você. Agora eu estava vendo um vídeo de um jovem falando sobre tatuagem, que tatuagem é tranquilo, né, que tatuagem, que lá no Antigo Testamento fala para não misturar dois tipos de roupa, para não cortar o cabelo, fala para não fazer marca para morto. Então eu estou liberado para tatuar, mas a Bíblia também não fala que você não pode fumar maconha, não pode cheirar cocaína. Você cheira cocaína, você usa maconha. Você seria, se uma pessoa tatuasse o rosto, colocasse chifre, igual a gente vê aí muito cortando a língua, a Bíblia também não proíbe disso, não, mas isso é lícito. Se a Bíblia manda você ser santo, se você não se amoldar às paixões que tinha no passado, lê 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Pelo contrário, segundo aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso procedimento. Se você fez tatuagem, não faça mais. Seu corpo não é seu, 1 Coríntios 6, 19, ele é santuário do Espírito de Deus. Você foi comprado por preço. Glorifica Deus, não é imitar o mundo, não é fazer as paixões do mundo, não é ressuscitar o velho homem. Fica no mundo. Se você quer tanto as coisas do mundo, você deve ficar no mundo, você não deve ficar na igreja, porque se você não quiser abrir mão de nada por Jesus, você não é digno de Jesus. Leia Mateus capítulo 10, verso 36, 37, 38. A igreja hoje ela quer voltar a beber, a fumar, a tatuar, a andar de fio dental, a fazer o que quiser e ir para o céu. Não vai, não adianta. Sede santos como Deus é santo. Não se apegue às paixões que tinhas anteriormente. Se Deus não te libertar do desejo disso, se Cristo vos libertar, verdadeiramente você será livre. Ande em santidade, em retidão. Ande como uma pessoa normal. Se o normal é isso, né? Biblicamente isso não é normal. Você se amoldar às coisas do mundo, às pessoas do mundo, né? Transformar seu corpo numa coisa hedionda, né? Muitos tatuam o rosto, lágrima, o rosto, tatua tudo, o braço inteiro, as costas inteiras, né? Se você já fez isso, você é nova criatura, Deus te perdoou. Agora vai e não peques mais. De Moabe entrou aquelas mulheres e Deus, agora vai vir uma praga e um grande morticínio, né? Leia 2 Coríntios 6,14. Que união há do crente com o incrédulo? Ou que união do santuário de Deus com os ímpios? Ou santuário de Deus com os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. 1 Coríntios capítulo 6, 15 em diante, né? Aquele que se une a uma prostituta torna-se uma só carne com ela. E agora, na cara de pau, passa lá um dos de Israel, junto com uma mulher, né? Agora uma mulher midianita, e eles vão deitar numa tenda, passa na cara dura na frente de Moisés, e Finéias, filho de descendente de sacerdote, pega uma lança e atravessa os dois pelo ventre, e a praga vai cessar.
Mas nessa praga foram mortos 24.000 pessoas por causa do espírito de Moabe. E muitos hoje na igreja já morreram por causa do espírito de Moabe. Destruíram seu casamento por causa do espírito de Moabe. Destruíram seu ministério por causa do espírito de Moabe. Estão se destruindo hoje por causa de conselhos de pastores moabitas que já têm o espírito de Moabe. Essas mulheres convidaram o povo a prostituir aos seus deuses, a comer e beber. Isso é igual um carnaval. Isso é uma glutonaria. E eles foram vamos lá, vamos para a festa junina gospel, vamos para o Halloween gospel, vamos para as nossas liberalidades gospel, vamos para práticas sexuais mundanas gospel, ensinadas em congressos com nomes que só o nome já prediz promiscuidade sexual. E Deus vai abençoar a descendência de Finéias pela sua coragem e ousadia de poder fazer isso, cessando a praga no meio dos filhos de Israel. E vai haver também o enforcamento dos cabeças que compactuaram com esse evento, esse evento das mulheres moabitas. Deus fala que agora Israel ia afligir os moabitas por causa disso, Lá na frente você vai ver que tanto o rei quanto Balaão vão morrer, Agora o diabo não desiste, como ele não pôde amaldiçoar, macumba não pega em você. Se você é um cristão genuíno, não existe feitiçaria, não existe macumba para pegar em você. Agora, se você der a brecha, aí a maldição sem causa ela não se cumpre, Foi o que eles fizeram. Se a macumba não pega, eu vou fundir neles, porque aí Deus sai do meio deles, E eles vão profanar o santuário. E agora Deus fala o direito de herança das filhas de uma das tribos lá, que não tinha herdeiro homem, que deveria também repartir herança. Consulta o Senhor por aquelas mulheres, que elas também teriam o direito da herança do seu pai, que morreu no deserto, mas não era um dos rebeldes, morreu de velhice no deserto. E depois Deus mostra a Moisés, manda ele subir o monte, olhar, ele vai ver a terra, você vai ver no final, e vai morrer, fala que vai ser recolhido aos seus antepassados. E Moisés pede para Deus levantar um sucessor depois dele, para fazer o povo tomar posse da terra que ele prometeu. Então Deus fala para Moisés escolher a Josué, filho de Num, homem do qual há o Espírito. Olha, é interessante o nome Josué, Yehoshua, é a salvação de Deus, é o mesmo nome de Jesus, Yeshua, a salvação de Deus. Como Josué vai colocar esse povo para tomar posse dentro da terra prometida, vencendo as batalhas, na guerra. Jesus também vai vencer as nossas batalhas na guerra e vai nos colocar na Jerusalém celestial, no paraíso, e lutar contra os nossos inimigos, nos dar as estratégias. Os nossos inimigos que não são de carne e sangue, os de Israel eram de carne e sangue, queriam exterminar, matar Israel, e até hoje é assim. Israel hoje fica rodeado de inimigo, e todos tentando exterminar Israel, e nós não somos diferentes. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Estamos rodeados de inimigos. E o problema maior é que os inimigos hoje estão dentro da igreja, disfarçados de ovelhas. Você tem que entender que o pior inimigo hoje, a pior seita, está no nosso meio. Esse evangelho barato, banal, que não salva ninguém. Esse evangelho de porta larga, de promiscuidade sexual. Esse evangelho imoral desses pastores bodes, que só pensam no seu próprio umbigo, estão matando as ovelhas. Assim como os inimigos de Israel procuravam destruir Israel, e hoje os judeus correm risco, rodeados de inimigos, nós também estamos rodeados. Muitas vezes dentro do nosso próprio meio, infiltrados, lobos em pele de cordeiro, a maioria em cima de púlpitos e dentro de equipes de louvores, são obreiros fraudulentos, no qual não há o Espírito. Mas Deus fala para Moisés,
Escolhe Josué, homem do qual tem o Espírito, e você vai passar a sua autoridade para ele. E ele vai consultar o Urim e Tumim, as pedras do éfode do sacerdote, porque Deus ia instruir a ele como seria a divisão na terra, né? A tribo menor herdaria porção menor e a tribo maior porção maior, mas haveria sortes entre as tribos maiores e as tribos menores, né? Para a divisão da terra. Essas duas pedras, ninguém sabe como que Deus falava através delas. Nem os judeus, né? Uns dizem que quando julgava aquelas pedras, e Deus queria falar assim, as outras 12 pedras do peitoral brilhavam. Isso não está na Bíblia não, tá? Isso é tradição. A gente não pode afirmar isso. Mas Deus vai fazer aquele povo possuir aquela terra, vai dar aquela terra para eles, e para isso levanta um líder. No lugar de Moisés, Moisés impõe a mão, passa autoridade. A Bíblia também fala para não impor apressadamente as mãos sobre ninguém, né? Com sua mão você pode abençoar e com ela também você pode amaldiçoar. E a imposição de mão, leia em Atos capítulo 13, quando eles vão comissionar o apóstolo Paulo, eles vão impor as mãos, os presbíteros, os homens de respeito, estão comissionando aquelas pessoas. Hoje na igreja se impõe mão sobre tudo, sobre pessoas com a vida totalmente detonada, pastores avacalhados, neófitos. Todos não estão nem aí. Hoje tem mais pastor, tem certa igreja que tem mais pastor do que ovelha, todo mundo é pastor. Todo mundo foi consagrado, porque a única forma dele segurar aquelas pessoas é consagrando, enchendo de orgulho, de vaidade. Eu sou um pastor. Se você não sabe, o maior dentro da igreja tem que ser o servo de todos, não o chefe de todos, mas o servo de todos. Pensa nisso. A característica que Deus falou, você vai pegar Josué, homem do qual há o Espírito. Olha aí. No livro de Atos, capítulo 6, quando eles vão instituir também os diáconos, é homens do qual há o Espírito, que tenham bom testemunho. Josué sempre acompanhou Moisés. Josué foi treinado, estava sendo ali, treinado para ser o próximo, o sucessor. E Deus assina embaixo dessa escolha. E repito, o nome é profético. É o mesmo nome de Jesus, a salvação de Deus, e vai colocar o povo para herdar a terra. Glória a Deus por nosso Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, que nos dá as estratégias, luta por nós as guerras, as batalhas da nossa vida e vai nos colocar na Jerusalém celestial. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.